Olá, nós estamos às portas das eleições do Brasil, pelo menos as eleições de primeiro turno, e é importante termos clareza de uma questão. Da mesma maneira como a igreja ela não se identifica com um regime político, ela também não se identifica com uma ideologia política. Claro que isso nem sempre foi tão claro para a igreja enquanto instituição. Pensemos que o Papa, por exemplo, por mais de 1000 anos, ele foi chefe temporal, ou seja, ele foi um monarca absoluto de uma pequena parte da Itália, o chamado território pontifício. E nos séculos 18, especialmente 19 e começo do século 20, a igreja teve muita dificuldade em entender o que estava começando a acontecer, ou seja, a separação entre Estado e igreja. Papas como Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, Pio X condenaram de forma veemente esta separação entre o Estado e a igreja, que aconteceu de qualquer maneira, e nós hoje temos clareza de que foi bom para o Estado, que se livrou das amarras de uma religião só e se abriu à pluralidade da sua sociedade civil, mas foi importante e fundamental para a igreja poder exercer a sua missão como sacramento de salvação no mundo, sem se preocupar com preocupações que são próprias do Estado ou das dimensões próprias governamentais que não lhe dizem respeito. Agora, o Concílio Vaticano II, lá na Gaudium et Spes, reconhece a autonomia das realidades terrenas, ou seja, reconhece que o Estado, ou melhor, podemos dizer, que a sociedade humana tem autonomia para estabelecer o tipo de regime político que acha melhor e como vai gerenciar, como vai organizar esse regime político. Nosso caso de Brasil, nós estamos vivendo em uma democracia, um Estado democrático de direito, onde nós temos uma democracia representativa. Nós elegemos aqueles que serão os nossos representantes no poder executivo e no poder legislativo. Mas, repito, a igreja como tal, ela não se identifica nem com o regime, mas também não se identifica com as ideologias. Aí a questão que fica em aberto é, pois bem, como é que nós, cristãos católicos, podemos então decidir quais serão os nossos representantes dentro do Estado? Primeiro, recordar que, a nível de Estado, a norma é a Constituição. Quer dizer, todos os representantes têm que estar submetidos sempre em consciência à Constituição. Mas como cristãos, nós também nos submetemos ao Evangelho. Submeter-nos ao Evangelho não significa submeter a sociedade ao Evangelho. Façamos essa diferenciação. Quer dizer, o Evangelho é válido para nós cristãos e como norma de ação para nós. Nós não podemos impor o Evangelho como norma de vida para os outros que não são cristãos. Ora, se nós olharmos para a prática e para a ação de Jesus, o modo como ele se relacionou com as pessoas, nós percebemos que na vida dele nada foi imposição, tudo foi proposta. Ele sempre foi propositivo. E é nesse sentido que nós devemos pensar os nossos representantes políticos, homens e mulheres que estejam sempre abaixo da Constituição, ou seja, que se coloquem como servidores da Constituição e que, conduzidos pela prática e pela ação de Jesus, que depois nós desdobramos nos princípios da doutrina social da Igreja, sejam propositivos no cuidado com o bem comum, do bem comum. Recentemente apareceu nas redes sociais, recentemente não, volta e meia aparece, mas agora, próximas eleições mais ainda, a questão do decreto do Santo Ofício sobre a condenação àqueles que participam ou tomam parte, de qualquer maneira, nos partidos de caráter ou de ideologia antigamente chamada comunista ou socialista, e alguns estendem isso para toda a esquerda, ou seja, lá em 49 o Santo Ofício, a antiga Inquisição, que depois virou Santo Ofício e que hoje, graças a Deus, é apenas dicastério para a doutrina da fé, condenou todos aqueles que tomavam parte nos partidos que tinham uma ligação com a ideologia comunista. E, de certa maneira, a condenação se estendeu praticamente a todos aqueles que tinham
uma ideologia de espectro de esquerda. Bom, temos que lembrar, em primeiro lugar, que todos os decretos legislativos precedentes ao Código Canônico promulgado em 1983, ou eles são assumidos pelo Código, recebidos pelo Código, ou eles são supressos. Então, o decreto foi, de certa maneira, como não foi assumido no Código, ele não é mais válido, não está mais válido. Ah, mas o decreto fala da questão do materialismo, os materialistas são excomungados. Gente, mas aqui é uma questão de lógica mínima. Não é que uma pessoa, porque ela é de esquerda, ela necessariamente não acredita no princípio espiritual. Qualquer ser humano batizado, ou seja, católico, que depois de um tempo se diz materialista, ou seja, que não acredita na dimensão espiritual e na ação de Deus na história, automaticamente já se retirou da igreja, da comunhão dos fiéis. Então não há a necessidade de eu ficar repetindo uma coisa que seria basicamente óbvia, ou seja, se eu a partir de um momento não acredito em Deus, eu evidentemente não sou mais católico, mas isso é uma questão de lógica mínima. Agora, muitas pessoas das nossas comunidades participam de partidos de direita, de centro e de esquerda. Qual o problema? Nenhum. Desde que nós lembremos que a norma máxima sempre é o Evangelho e os princípios da doutrina social da Igreja.